Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre na fornalha com Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma prima. Ela estava esperando a resposta se ela iria precisar ou não fazer um transplante de fígado. E eu pedi para ela autorização para contar para vocês. E a mensagem dela dizia o seguinte: Regina, eu falei com Deus que me submeto à vontade dele. Eu não sei o que vai glorificar o nome dele, se é o transplante ou se é a cura. Eu escolho a cura, ela disse. Eu clamo, eu choro, eu peço, mas a decisão é dele. Eu estou na fornalha de fogo. Não sei se ela já foi aquecida 7 vezes ou se vai ser ainda, mas eu acho que já foi aquecido e o quarto homem está cuidando, ele está dentro. É o que eu posso crer. Que fé, né, minha prima? Que coisa linda. Eu me emocionei quando eu vi isso. E graças a Deus, dias depois, ela descobriu que não vai precisar de fazer o transplante. Louvado seja Deus por isso. Ela estava se reportando a Daniel, capítulo 3. O que aconteceu numa época muito difícil, em que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava conquistando vários países, e dentre eles, né, os judeus. Ele foi para Jerusalém, destruiu, levou os judeus cativos, né? Então, o que aconteceu foi que estava uma desordem tão grande, né? Mas esse rei, ele começou a ficar assim, cheio de arrogância, o poder subiu a cabeça. E ele mandou construir uma estátua de ouro. E ele falou, olha, todos os povos que nós conquistamos devem, ao som da música, das trompetas, dos instrumentos musicais, devem se prostrarem todos e adorarem essa estátua e os nossos deuses, os deuses da Babilônia. Não importa a sua crença, não importa de onde você veio, você tem que se prostrar perante essa estátua. Um certo dia, uns homens caldeus, eles chegaram e acusaram os judeus de não estarem fazendo isso. Especialmente Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens judeus. E eles foram levados à presença do rei, e o rei falou, olha, ou vocês adoram, ou vocês vão ser jogados na fornalha. Então, porque não tem Deus nenhum que vai poder livrar vocês, o rei Nabucodonosor diz. Esses jovens então respondem o seguinte, Daniel 3, 17 e 18. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esses homens dizem assim, nós não podemos saber qual vai ser a consequência. As consequências pertencem a Deus. Mas se ele quiser, ele pode nos livrar. Daí que o Nabucodonosor ficou mais bravo, né? Daí ele falou, olha, esquenta essa fornalha aí 7 vezes e joga essa moçada ali, né? E amarra eles. Então eles fizeram isso, amarraram os 3 e jogaram. Conta que estava sobremaneira acesa aquela fornalha, de tal forma que até os homens que jogaram, que lançaram de cima para baixo esses jovens, morreram. No versículo 24, a gente vê que o rei Nabucodonosor, ele fica muito surpreso, ele se espanta. Ele fala, uai, foram jogados 3 homens ali amarrados, e eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele fica assustado. Esse é o nosso Deus, Deus que não nos abandona, que nos manda socorro, que não nos deixa só. E eu fiquei pensando, hoje nós realmente temos muitas fornalhas acontecendo, né?
por não só a doença da minha prima, mas muitas vezes são os medos, as dívidas, desemprego, né? Às vezes problemas conjugais, afastamento espiritual, a pessoa vai se afastando de Deus, né? Vai perdendo a alegria do primeiro amor e tanta coisa vai acontecendo que vai desanimando, né? E a pessoa vai se sentindo realmente oprimida, presa, né? O que eu aprendo com essa história? Ai, são tantas essas lições, né? Eu aprendo que honrar a Deus, ou ser leal a Ele, aos seus valores, tem que ser inegociável. Aqueles jovens preferiram morrer do que pecar. Eu não sei se vocês estão na fornalha, vocês estão se sentindo assim, né? Que a gente possa, nos momentos de angústia, de aflição, manter a fé no caráter de Deus, não negociar a fé, nem pela murmuração, né? Nem porque, ou ficar fazendo algum negócio que ofenda a Deus, né? Que nós decoremos as suas promessas, que a gente tenha a palavra dele no nosso coração, para ficar mais firme, mais forte nesses momentos. E poder, mesmo na fornalha, né, poder semear, poder testemunhar. Aqueles 3 homens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passeavam livremente lá na fornalha, né? Eles podiam ter ficado parados, né? Mas eles estavam ali, parece que se divertindo, né? E porque Deus estava com eles. Essa nossa prima também, ela tem testemunhado, semeado, né? Ela tem orado com pessoas que estão internadas com ela. Tem depois que ela sai do hospital, ela ainda fica ligando, orando por essas pessoas. Algumas delas com sentimentos profundos, né, de culpas pelo passado. E ela está tratando, falando versículos, animando essas pessoas. Que coisa tão linda, né? Semear mesmo na fornalha. Outra coisa interessante é que no versículo 27, né? A gente vê que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Eles nem foram chamuscados, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha que coisa linda. Deus é aquele que elimina todo o cheiro da fumaça do passado, né? E lá em 2 Coríntios 2,15 fala que nós temos o perfume de Cristo. Aquele perfume de Cristo, né? Aquela fragrância, né? E com essa fragrância, quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós podemos fazer Jesus conhecido pelas pessoas, né? Pelo perfume de Cristo que está impregnado em nós. Ah, meus amados, a gente aprende que os valores de Deus são inegociáveis. A gente aprende que mesmo na fornalha a gente pode testemunhar, semear. A gente aprende que Deus nos liberta, né? Ele queimou as cordas, né? As amarras, né? E nós aprendemos, então, que Deus está conosco. Não importa o momento que nós estamos vivendo. Deus, Ele está conosco, Ele nos liberta. Ele não nos deixa só, Ele sabe a nossa situação, a nossa falta de recursos. E nesse momento Ele se revela. Agora vai ter dias, meus amados, que será só você e Deus na fornalha. Mas creia, é o suficiente, é o bastante. Eu ouvi uma história de um pastor. O menino fazia seminário, ia terminar o seminário, estava prestes para se casar. Mas ele fez um exame e descobriu que ele estava com câncer. Esse menino começou a chorar e falar para o pai: por que, pai? Agora que eu estou terminando o seminário, vou trabalhar como pastor, vou me casar, por que, meu Deus? Por que isso, né? Começou a lastimar. E o pai disse assim: meu filho, é porque pastor não se faz no seminário, pastor se faz na fornalha. E eu nunca me esqueci isso. E ele falou: olha, você tem experimentado por tabela, né? Os nossos milagres, da tua mãe, você tem visto, tem acontecer, mas Deus, Ele quer que você tenha uma experiência íntima e pessoal com Ele.
Que coisa linda, né? E esse menino realmente, ele foi curado. Louvado seja nosso Deus. Essa história, então, é tremenda, né? Se você se sente na fornalha, busque a Deus, ore, entregue e peça livramento de Deus. De alguma forma, Deus pode te livrar. Deus pode te livrar, mas mesmo na fornalha, continue testemunhando, continue semeando, né? Com a certeza de que bem sucede aos que temem a Deus. Lá em Eclesiastes 8:12, o sábio diz assim: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Você teme a Deus? Então saiba que no final o bem vai acontecer. Creia como sábio, tem certeza que o bem sucede. Que Deus te abençoe, Deus te oriente, Deus te console, Deus te anime, em nome de Jesus. E seja propício com você e com a sua casa. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.